Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar mercados financeiros. E a gente vai focar nosso estudo, basicamente, em alguns conceitos específicos do mercado financeiro, mas a gente quer destacar as características do mercado financeiro e algumas classificações muito importantes que nos ajudam a entender os tipos de mercados que existem no nosso sistema financeiro nacional. Depois, no final, vou falar um pouco sobre os tipos de ativos financeiros que são mais comercializados no nosso sistema financeiro nacional. Então, esse vai ser o nosso roteiro na nossa aula de hoje. A bibliografia que a gente vai usar é o livro do Juliano Pinheiro, Mercado de Capitais, capítulo 3, tá bom? Essa é a bibliografia que a gente vai usar na aula de hoje. Vamos lá, algumas definições, alguns conceitos de mercados financeiros. Alguns desses conceitos vão estar aqui apenas para a gente relembrar. Muita coisa a gente já viu nas outras aulas. Então, esse início aqui vai ser bem rápido. Então, o que é o mercado financeiro? É um mecanismo ou um ambiente, e esse ambiente ele pode ser físico ou não, que através desse ambiente, desse mecanismo, a gente vai produzir uma troca, um intercâmbio de ativos financeiros. E neste sistema, nesse ambiente, vão ser determinados os preços dos ativos financeiros. Até aqui não tem nenhuma novidade, nós já falamos isso anteriormente. É um mercado, poupadores e tomadores negociam entre si ativos financeiros e vão determinar o preço desses ativos. Isso aqui é muito importante. Tem que haver uma determinação de preço. Então, vai existir uma oferta e uma demanda por ativos financeiros. De todo um sistema financeiro que organiza, regula, normatiza o mercado, dentro desse sistema vão ter locais específicos em que tomadores e poupadores vão negociar entre si e determinar o preço dos ativos. Há uma oferta e demanda por esses recursos. E aí é importante a gente lembrar que esses dois lados do mercado precisam se encontrar. Esse encontro entre agentes superavitários e agentes deficitários, ele tem que ser fácil, porque esses dois grupos têm que se encontrar para que hajam os negócios, né? Como eu disse, vai ter um mecanismo de fixação de preços, um mecanismo de oferta e demanda, isso aqui é muito importante. E o mercado financeiro, ele vai proporcionar liquidez dos ativos. Nós já falamos um pouco de liquidez em algumas aulas passadas. Os participantes desse mercado precisam conseguir vender esse ativo quando necessário. Da mesma forma que aqueles que querem comprar ativos de terceiros também têm essa possibilidade. Mas aquele que tem posse do ativo, ele tem que ter liquidez, ele consiga vender esse ativo com relativa facilidade. Não pode um investidor comprar um título, um papel, e ser obrigado a morrer com ele. Ele não conseguir vender mais. Então, a ideia do mercado financeiro é proporcionar liquidez. Mas nem sempre há liquidez por determinados ativos. Existem ações na Bolsa de Valores que são muito negociadas. Ações da Petrobras, da Vale, dos bancos, das grandes empresas estatais são muito negociadas. Então, há extrema liquidez. Uma pessoa compra uma ação da Petrobras, quando ele jogar a ordem de venda da ação da Petrobras, imediatamente vai ter pessoas querendo comprar. Agora, se ele compra ações de empresas muito pequenas, que são pouco negociadas, nós comentamos algumas aulas atrás do IPO das lojas Quero-Quero, que é uma empresa ainda desconhecida do grande público, é uma ação que tem menos liquidez. A pessoa pode até comprar, mas será que na hora que for vender vai ter pessoas querendo comprar? Pode ser que não. Então a liquidez ela está estabelecida como uma base do mercado financeiro. Mas a gente tem que observar qual que é o volume de negociação de cada ativo financeiro, para não correr o risco de não ter liquidez. Uma outra característica do mercado financeiro é que ele reduz prazos e custos. E nós já falamos isso. Uma das funções é fazer
um intercâmbio entre os dois lados do mercado. E a tecnologia reduziu muito o prazo e reduziu muito os custos também. Então, hoje é mais barato e mais fácil participar do mercado financeiro. A gente viu aí 4 características do mercado financeiro que a gente tem que levar em consideração. É muito interessante a gente ver ali reduzir prazos. Tem muitos investidores que vivem de fazer day trade, que compram e vendem ações no curtíssimo prazo, e pessoas que se especializam nisso, que chegam a alugar casas ou imóveis perto do prédio da B3, para que o tempo de latência, o tempo que demora para a ordem da ação chegar nos sistemas da B3, ser compensado, seja o menor possível. E ele tenha quase que acesso à informação de cotações em tempo real. Então é o menor prazo. Porque a gente sabe que depende, como a gente usa agora, é muito interessante, porque antigamente as ordens de compra e venda de ativos eram feitas ao vivo, lá no pregão, aquela gritaria nos telefones, isso passa para o meio digital. Mas agora a gente depende da velocidade da internet. Às vezes, está usando o aplicativo de uma corretora no celular e tem muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, o sistema fica lento. Então, até você dar uma ordem, confirmar aquela ordem, demora. E tempo aqui é um fator muito importante, né? Porque se você perder uma variação de centavos, dependendo do volume de ativos, isso pode representar um valor muito grande. E aqui eu queria agora comentar com vocês algumas características do mercado financeiro. Primeiro, a gente vai falar características no aspecto institucional do mercado financeiro. O mercado financeiro ele tem que ser transparente e a gente tem que ter liberdade. Transparência em que sentido? Vocês já estão imaginando. Todos os participantes do mercado financeiro têm que ter a possibilidade de obter uma informação de maneira fácil, barata e rápida. Hoje isso é muito mais possível do que anos atrás. Só para ter uma ideia, de anos recentes, as empresas eram obrigadas a prestar conta dos seus balanços financeiros, seus resultados financeiros nos jornais em papel, nos grandes centros. Era comum a gente abrir os grandes jornais e ver lá o balanço patrimonial de algumas empresas. Eu imagino que a pessoa teria que ir lá, comprar o jornal, imaginar o dia que a empresa iria divulgar o resultado, comprar o jornal, ficar ali lendo. Hoje a gente tem mais transparência, porque todos os balanços estão divulgados nos sites das empresas, no próprio site da B3, no site da CVM. Então nós temos acesso às informações que nos ajudam a tomar decisão qual ativo comprar, a gente tem acesso de maneira mais fácil, mais barato e mais rápido. Então o mercado precisa dessa transparência. Uma das atribuições da CVM é justamente garantir credibilidade ao mercado financeiro. Com relação à liberdade, os participantes desse mercado, tanto poupadores quanto tomadores, compradores e vendedores, eles têm que ter liberdade para entrar e sair desse mercado quando bem entenderem. Não há nada que segure um investidor, que o obrigue a manter um título pelo prazo que ele não deseja. Ele pode simplesmente vender uma ação, comprar uma debênture, investir em títulos de renda fixa, vender os títulos de renda fixa, pode entrar e sair desse mercado, independente do prazo. O prazo é importante porque tem a ver com o retorno do ativo, mas não é impeditivo, não quer dizer que o prazo o obrigue a ficar com o título. Ele pode escolher abrir mão de um retorno e vender o título antes do prazo determinado. Mas não vai acontecer uma situação de que ele é obrigado a ficar com o ativo financeiro. Então, isso é
a característica do mercado em termos institucional, ter transparência, ter liberdade. Liberdade também de formar preço. Lembre-se sempre que é um mercado de pessoas vendendo ativos financeiros, de pessoas comprando ativos financeiros. Então, a volatilidade do preço acontece desta oferta e demanda. Talvez para muitos isso possa ser muito claro, mas vez ou outra eu vejo pessoas perguntando, mas quem determina o preço? Quem falou que o preço é esse? É isso, é o mercado de pessoas comprando e vendendo ativos financeiros. Agora eu vou mostrar para vocês algumas características desse mercado, alguns fatores que são desejáveis no mercado financeiro, que tornam esse mercado financeiro mais interessante e atrai mais pessoas. Primeira coisa, o mercado ele tem que ter profundidade. Ser profundo em que sentido? Muito disso que a gente vem falando. Quando eu digo que tem que ter oferta e demanda pelos ativos, a gente entende que os preços eles podem variar tanto para cima quanto para baixo do preço de equilíbrio. Pega as ações da Vale. Tem oferta e tem demanda das ações da Vale todos os dias. O preço ele vai variar um pouco acima e um pouco abaixo. Isso garante profundidade do mercado. Não quer dizer que vai ser um preço fixo todos os dias. E aí, essa profundidade de a gente saber que tem pessoas comprando e tem pessoas vendendo, evita grandes oscilações no mercado. Evita que o preço dispare em tendência de alta ou dispare em tendência de quê? Em uma tendência de baixa, porque se o preço cair demais, vai ter pessoas interessadas em comprar, que puxa a cotação para cima. O preço estiver alto demais, vai ter pessoas querendo vender, vai puxar o preço para baixo. Então, quando a gente diz ali que a ação da Vale está valendo em torno de R$ 63, não quer dizer que todos os negócios, todas as ordens de compra e venda são de R$ 63. Pode ter pessoas ofertando a ação a R$ 65. Pode ter pessoas querendo comprar ações a R$ 61. Então, quando mostra lá que a cotação da Vale está R$ 63, se a pessoa tem a ação da Vale e dá uma ordem de venda a R$ 67, se em alguma parte do mundo uma pessoa digitou errado lá uma ordem de compra e digitou R$ 67, aquela ação vai ser negociada. Vai encontrar o desejo de quem queria vender ela a 67 com aquele que queria comprar a 67. Isso quer dizer profundidade. As pessoas vão negociando a vários preços que determina um preço de equilíbrio. Outra característica importante é a amplitude. O mercado ele tem que ter amplitude. O que é isso? Essas ordens de oferta e compra de ativos financeiros precisa ser grande o suficiente para dar tamanho ao mercado, para dar amplitude ao mercado. E aí, essas curvas de oferta e curvas de demanda de ativos vão ter elasticidade. As variações no preço vão causar impactos nas quantidades. Isso ajuda também a estabilizar os preços, porque há uma resposta na quantidade comercializada de acordo com o preço. Então, quanto mais ordens são dadas de compra e de venda, mais se chega a um preço mais justo, um preço de mercado. Então, a flutuação no preço ela diminui, porque tem pessoas comprando e vendendo ao mesmo tempo. Como eu disse, preços muito altos vão fazer venda, preços muito baixos vão atrair a compra de ativos. E a outra característica é a característica da
Flexibilidade. O que é isso? Os investidores, como eles têm acesso às informações de maneira rápida e às cotações praticamente em tempo real, eles têm essa flexibilidade para realizar as ordens e as compras de vendas. Então, o mercado responde às ordens de compra e venda e se age de maneira mais flexível. Tanto que a gente vê um gráfico de cotações, parece aqueles gráficos de exame de coração. É uma volatilidade muito grande. Há uma possibilidade de acesso à informação de maneira muito mais fácil, né? mais rápida. Então, a gente viu algumas características do mercado financeiro em termos institucionais e em termos do próprio mercado. Profundidade, amplitude e flexibilidade. Seguindo. Agora eu queria mostrar para vocês classificações do mercado financeiro. E aí existem diversas maneiras de como a gente pode realizar essas classificações. Vai depender de qual âmbito a gente está considerando, de qual ótica a gente está utilizando. Então, a gente pode fazer vários tipos de classificações. A gente vai ver algumas principais daqui para frente agora. Primeira classificação importante, pessoal, é com relação ao funcionamento do mercado. Porque pensem, a gente pode individualmente ir no mercado financeiro e fazer uma busca direta pelos ativos financeiros, sem depender de corretoras, sem depender de mediadores, e de maneira individual realizar uma busca pelos ativos financeiros. Mas aí vocês já estão pensando, mas isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. Por quê? Você teria que achar nesse universo todo do mercado financeiro pessoas que querem comprar aquele ativo que você quer vender. É isso. Isso é impossível. Esse tipo de mercado de busca direta, ele é o mais distante do mundo ideal. Seria a mesma coisa de um professor de eu ir lá na praça da cidade e ficar lá perguntando: você quer ter aula de economia? Você quer ter aula de economia? Ou eu estou oferecendo aula de mercado financeiro. E é impossível encontrar interessados, porque são muitas pessoas. Então há um meio, há uma instituição que faz a junção de pessoas que querem aulas de economia com pessoas que querem oferecer aula de economia, que no nosso caso aqui é uma universidade. Então, no mercado financeiro, vão existir alguns mediadores que vão fazer essa ligação, em termos de comércio, empresas que vão realizar o comércio, que são chamados brokers. Os brokers, eles fazem essa intermediação. E quando a gente usa a expressão home broker, significa que nós estamos usando uma plataforma de uma empresa que está recebendo as nossas ordens, por exemplo, de compra. Então, o indivíduo avisa a plataforma ou a corretora que quer uma ordem de compra, essa empresa vai procurar no sistema da B3 quem quer vender aquele ativo. Para seguir o mesmo exemplo, o investidor dá uma ordem de compra da ação da Vale. O investidor avisa o preço e a quantidade. A corretora que está usando uma plataforma procura e rastreia quem está querendo vender uma ação da Vale e faz o casamento das ordens. É assim que funciona. Quem está do lado de cá comprando a ação não sabe quem está vendendo. Não tem o nome de quem está vendendo, quem está comprando a ação. A gente até consegue saber quando grandes instituições compram volumes muito grandes de ações, ou quando as empresas fazem recompra de ações. Isso é divulgado, a CVM obriga que eles divulguem isso. Então a gente consegue saber. Mas de pessoa física para pessoa física, a gente não sabe quem
quem está participando do mercado. Então, busca direta seria cada um fazendo esse trabalho para encontrar um comprador e um vendedor. Os brokers fazem essa intermediação de maneira mais ágil, com ganhos de escala, usando muita tecnologia. Hoje a gente usa o computador, o celular, para dar ordens de compra e venda no mercado financeiro. E não é só de ações, né? Isso pode ser de títulos de renda fixa, derivativos, opções, mercados futuros, ações, debêntures, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho sobre cada um deles. E aí agora também a gente tem o mercado de leilão. Enquanto no sistema de brokers há um intermediário fazendo essa interligação, e isso é importante porque o intermediário localiza um comprador e localiza um comprador que aceite aquele preço. No mercado de leilão, compradores e vendedores lançam suas ordens e chama leilão por causa disso, no próprio sistema da B3. Quando a gente fala de ações, o mercado vai acontecer de pessoas querendo comprar por um valor menor e vender por um valor maior. Essa semana aconteceu com a ação da Gafisa, se não me falha a memória, que é uma construtora, que falou assim, a ação da Gafisa entrou em leilão. Por quê? Porque no mercado tradicional havia uma instabilidade para definir qual seria o preço, as diversas plataformas de corretoras não conseguiam casar essas informações para realizar transações, havia um descasamento de preços de compradores e vendedores. Então, a B3 abre o mercado a leilão para as pessoas darem seus lances e chegar num preço de equilíbrio. E aí depois o mercado volta à normalidade. Este mercado de leilão, ele acontece também um pouco antes da bolsa abrir. Porque aí, quando a bolsa de fato abrir 10 horas, já vai haver um preço de mercado previamente estabelecido, que foi estabelecido lá no mercado de leilão. Então, o mercado de leilão tem essa característica, ele vai permitir que todos os participantes participem juntos para chegar a um único preço de mercado daquele ativo. Então, é a forma de funcionamento. Provavelmente, nós vamos participar, quem for entrar no mercado de ações, vai participar do mercado de brokers, usando um home broker. Agora, a gente vai ver as classificações do mercado financeiro com relação às fases de negociação. Quando eu estou focando mais no mercado de ações, nos exemplos, nos comentários, porque a nossa matéria vai abranger mais esta parte do sistema financeiro nacional. Então, muitos exemplos, muitos comentários são mais do mercado de ações. Então, deixa eu explicar aqui que são as fases de negociação no mercado de ações. É o seguinte, quando uma empresa resolve captar recursos financeiros na sociedade, abrindo seu capital e oferece ações para serem compradas pelos investidores, ela está participando ali de um mercado primário. Quando faz o IPO da empresa, que as ações são lançadas no mercado, vão ser parte do mercado primário. Então, a empresa capta recursos aonde? No mercado primário. Num segundo momento, essas ações passam a ser comercializadas entre os investidores. Este é o mercado secundário. Então, no mercado secundário, quando está acontecendo ali o mercado secundário, a empresa não está ganhando dinheiro. Quando um indivíduo compra uma ação da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil, ele não está entregando o dinheiro para a empresa, para a Petrobras, para o Banco do Brasil, não. Porque isso é um mercado secundário. Em que momento a empresa ganha o dinheiro? No mercado primário. Ela é sócia, se torna sócia da empresa só para enriquecer a empresa? Não. Num primeiro momento, sim, quando o vendedor do título
no caso as ações, que valeria também para debenture, coloca esse título no mercado primário. Isso aqui é muito importante. E depois os acionistas vão comercializar esse título no mercado secundário. E aí, quem vai ganhar dinheiro? Aquele acionista que ou acumular muitas ações e passar a receber um volume de dividendos muito grande, ou aqueles acionistas que comprarem ações mais baratas, esperando elas se valorizarem, para então vender e realizar o lucro. Esse beabá do mercado financeiro é muito importante para entender o fluxo do dinheiro. No mercado primário, o emissor do título capta os recursos. No mercado secundário, esses títulos ou esses ativos vão ser comercializados entre os próprios investidores. E com relação às moedas, aqui é muito fácil. A gente pode comprar ativos financeiros ou em moeda nacional, o real, ou em moeda estrangeira, moeda internacional, participar de um mercado internacional comprando ativos em dólar, em euro, em outras moedas internacionais. Não tem mistério nenhum aqui, não. Com relação aos prazos, isso aqui é muito interessante. A gente tem mercados que são do tipo à vista. O que seria isso? O mercado de ações, o mercado de debêntures, o mercado de renda fixa. O investidor dá a ordem de compra, ou realiza um investimento, entrega o dinheiro e recebe o título. Recebe o ativo financeiro. O mercado à vista. O preço já está marcado, vai se determinar. O preço está marcado por causa da relação de mercado, né? Oferta e demanda, se estabelece um preço, as quantidades são também determinadas pelas partes. Esse é o chamado mercado à vista. Os participantes estão ali negociando diretamente. Só que a gente tem também o mercado futuro. E aí é um tipo de mercado muito ligado às commodities, os produtos agrícolas, aos minérios, a petróleo, que ao invés de serem comercializados produtos em si imediatamente, naquele momento da negociação, são negociados contratos com um prazo maior, um prazo futuro. Então, são negociados muito mais os contratos de produtos agrícolas e os contratos de minérios, contratos de petróleo, num primeiro momento, do que o próprio produto. Então, o agricultor faz um contrato futuro da venda da safra de soja. Petrobras faz um contrato futuro da venda do petróleo. Isso é uma forma de se proteger das variações cambiais. Então, hoje, com o dólar a 5,49, que o agricultor já está pensando que, comparado com os últimos meses, é um valor maior, ele sabe disso, ele já faz um contrato de venda a esse dólar 5,49. Se ele pensar em termos cíclicos, talvez ele imagine que no futuro esse dólar vai cair. Então ele já vendeu a produção de 2020 a esse dólar de agora. Então, o mercado de opções, ele é um mercado que ele é um pouco mais complexo da gente entender, mas ele funciona como o próprio nome diz, que o investidor, num primeiro momento, não compra o ativo financeiro em si. E ele é muito usado no mercado de ações. Ele não compra a ação em si, ele compra contratos de opções. Seguindo o mesmo exemplo, vamos imaginar que o ativo da Vale, que está valendo ali em torno de R$63, que o investidor está pensando que no futuro, essa ação vai aumentar bastante. Imagina que hoje está 63 e que daqui 3 meses ele está contando que essa ação vai chegar a 80. Então o investidor vai, compra contratos de opções da ação da Vale, marcando ali um preço de 70. Então, ó, a ação está 63. Ele imagina pela sua análise, pelas notícias, pelo que ele vê de mercado, que essa ação tem potencial de chegar a 80. Ele compra opções de Vale a 70.
Ele vai comprar, ele vai chegar na data de vencimento da opção, ter a opção, e aí a gente diz exercer a opção de comprar vale a 70. E ele conta que no dia que ele comprar a opção a 70, essa cotação no mundo real vai estar a 80. Porque aí ele vai exercer o direito, exercer a opção de comprar a 70 e imediatamente vender a 80. Ele vai ganhar R$10 por ação. Uma opção de compra. Normalmente essas opções têm um preço em centavos. Algumas pode passar de R$1, mas às vezes vale 30 centavos, 40 centavos por opção. Então o investidor gastaria o dinheiro das opções e no dia, se ele for exercer o direito de opção, ele paga as ações. Só que, se chegar daqui a 3 meses, essa ação da Vale não estiver a 80, não estiver a 70, ele comprou as opções para 70. Se chegar lá daqui a 3 meses, essas opções, chegar daqui a 3 meses, as ações estiverem valendo R$65, o investidor não vai exercer o direito de compra, porque ele comprou para comprar a 70 e ela está a 65. É o que a gente diz, a ação virou pó. Ele perdeu o dinheiro que ele gastou na compra das opções. Então é uma modalidade de mercado que vai trabalhar com prazos muito arriscado, que o investidor pode acertar e ele acaba muitas vezes sem estudar muito, apostando, e é muito arriscado. Ele pode até acertar 1, 2 vezes e ganhar muito dinheiro. Mas a probabilidade dele acertar é muito pequena, porque o mercado tem amplitude, tem profundidade, flexibilidade, as cotações vão mediante a oferta e demanda. É praticamente impossível acertar o valor. E vocês vão reparar nas redes sociais muitos influenciadores, analistas, contando vantagem que acertou o valor das opções. E vendendo cursos de opções para a pessoa enriquecer rápido. A probabilidade de ganhar dinheiro com opções é muito pequena. Pode até acontecer, certo? Então, as pessoas, por que existe esse mercado? Porque também é usado como uma maneira de hedge, de proteção. Então, o investidor compra algumas opções e compra ações também no mundo real. Se uma valorizar, ele ganha. E se ele faz um balanço. Beleza, vamos seguir nossas classificações do mercado financeiro. Agora, com relação ao grau de intervenção. Aqui é bastante simples também. A gente vai ter mercados mais livres e mercados mais regulados. O exemplo do Brasil é o exemplo de um mercado altamente regulado. Temos o Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional, Banco Central e CVM atuando em cima, normatizando, fiscalizando, supervisionando o mercado. Então, nós fazemos parte de um mercado regulado. Há um rigor muito grande com relação aos demonstrativos financeiros, os padrões, as datas, que em outros países isso é menos exigido. Então, o mercado que tem uma intervenção menor, é mais livre. 2 anos para cá, talvez um pouco menos, a CVM tem flexibilizado muitas regras, porque o nosso mercado está crescendo muito, recebendo muitos investidores, mas ainda era muito caro para uma empresa fazer um IPO, porque os gastos com advogados, com auditorias, com os administradores do processo de IPO eram muito elevados, porque a CVM exigia uma série de documentos e preenchimento de muitos papéis, isso era muito caro. Então a CVM vem flexibilizando algumas normas, porque à medida que vai diminuindo a regulamentação, vai permitindo mais pessoas participarem do mercado. Então, tem que achar esse equilíbrio também. Tem que ter regulamentação, mas também não pode impedir
das empresas participarem. E a gente está vendo agora cada vez mais empresas de médio porte já fazendo IPO na Bolsa de Valores. Que se a gente comparar com outros países, no Brasil a gente tem menos de 400 empresas listadas na B3. Nos Estados Unidos esse número passa de 10 mil empresas. É um mercado muito maior, muito amplo. Gente, o que são 400 empresas num país do tamanho do Brasil? É muito pouco. E a regulamentação, o excesso de regulamentação atrapalha o acesso, né? Atrapalha não, o excesso de regulamentação impede o acesso de mais pessoas no mercado. E por fim ali, com relação ao grau de concentração do mercado, a gente tem mercados centralizados e mercados não centralizados. Ele também é bem simples de entender. Os mercados centralizados são os grandes mercados de ações do mundo. O mercado da Bolsa de Londres, bolsas de Nova York, de Xangai, na China, de Tóquio, são grandes centros de comercialização de ativos financeiros no mundo. Os mercados não centralizados são os mercados mais periféricos, os países em desenvolvimento, que é o nosso caso aqui do Brasil, que não vai ter tanta relevância no contexto mundial. Basicamente é isso. E isso parece, isso tem me preocupado muito, porque, entendo o que eu estou querendo dizer. De às vezes a gente achar que um tipo de apresentação dessa sim é só para a gente decorar classificações que não vão servir de nada. Isso às vezes me preocupa de estar fazendo só uma apresentação de decorar, mas não é. Por quê? Deixa eu tentar mostrar um negócio aqui para vocês, não sei se vai ficar fácil de vocês verem. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. E, tá vendo essa telinha aqui do meu celular aqui, ó? Isso aqui é um aplicativo do site Invest. Aqui, aparece aqui na primeira parte aqui do celular. Primeira parte aqui do celular. Por quê? Porque aqui estão as cotações. Eu filtrei aqui para aparecer as cotações da Bolsa de Xangai, da Bolsa de Tóquio, que é a Nikkei de Tóquio, da Bolsa de Londres, da Bolsa de Nova York e da Bolsa da B3 e o futuros da B3. Por quê? Porque às vezes quando chega à noite, que eu mando atualizar aqui, aparece a cotação da Bolsa de Xangai e de Tóquio, porque lá eles já estão trabalhando. Então já me dá uma noção de como será que a Bolsa brasileira vai abrir. Ó, se Tóquio, Xangai e Londres abrem primeiro, estão abrindo em alta, será que a Bolsa do Brasil vai acompanhar? Por quê? Eu estou tomando como referência mercados centralizados, de grande movimentação de dinheiro no mundo. Para onde que eles estão indo? Percebe que não é apenas uma decoreba de classificação. O Brasil não faz parte de um mercado centralizado. Ele é do não centralizado, ele não faz parte. Agora, concordo que isso também é muito relativo, porque se eu comparar a Bolsa do Brasil com a Bolsa da Argentina, aí sim, nós somos mais centralizados do que a Bolsa Argentina. Talvez muitos investidores argentinos tomem como referência a Bolsa do Brasil. Vamos para a nossa última etapa aqui da nossa aula, falar um pouquinho sobre os ativos financeiros, né? Nós estamos falando até bastante dos ativos financeiros aqui durante a aula, mas vamos fazer essa definição, enfim. São instrumentos que canalizam a poupança até o investimento. É o produto que vai ser comercializado entre poupadores e tomadores de recurso. É o mecanismo que vai fazer o dinheiro sair daquele que está poupando para aquele que está investindo. Deixa eu fazer uma correção aqui, porque eu me confundi, pessoal. Eu gosto de... Porque ali eu falei rentabilidade, me levou a pensar em taxa de juros, que é o retorno. Mas esse R que aparece aí nessa função aí é o risco, é o risco. Claro, a rentabilidade depende do risco. Então agora está
correto aí, tá bom? Estou falando aqui, escrevi taxa de juros aí no slide, mas é risco. Nós já falamos isso, inclusive, em algumas aulas atrás. A gente espera maior rentabilidade, a gente tem que topar, correr maior risco. Então, rentabilidade depende da liquidez do ativo, a facilidade de transformar aquele ativo num recurso em um papel moeda, né? E risco. E por que a rentabilidade depende da liquidez? Porque eu posso comprar uma ação a R$10 e observar que a cotação dela está subindo para R$15 e imaginar que eu tenho uma grande rentabilidade, mas se eu der a ordem para vender a R$15 e não tiver ninguém ou poucas pessoas querendo comprar a R$15, eu não vou conseguir vender. Então, se eu não tiver liquidez para vender o ativo, pode estar subindo a cotação. Se eu não conseguir vender naquele momento, vai passar essa alta. Quando o mercado começar a cair, eu perdi a oportunidade. Então, a rentabilidade depende da liquidez, de você conseguir vender o ativo. Não adianta nada você pegar uma empresa desconhecida e ela valorizar 20% num dia e ninguém comprar a sua ação depois. Não adiantou. Você só vai realizar o lucro se você, de fato, vender a ação quando ela estiver mais alta. E o risco é o que nós falamos, é a probabilidade de você ter um retorno maior que o de mercado. E aí, quanto maior o risco, maior vai ser a probabilidade de ter um retorno maior, maior vai ser a rentabilidade. Então, é muito importante. Então, critérios para escolher um ativo financeiro: liquidez e risco. Liquidez e risco. Lembrando que o tomador de recurso, aquele que quer pegar o recurso financeiro, ele emite um título. Então, a empresa vende um título que chama ação. Ele pega o recurso do mercado. Um banco também vende um título. Quando um banco vende um título de renda fixa, ele é o tomador. O indivíduo empresta para o banco e fica com aquele título de renda fixa. Pelo lado do investidor que vai aplicar o dinheiro na empresa, então o investidor compra uma ação da empresa, ele está esperando que a empresa use esse dinheiro para realizar negócios, ampliar seu faturamento, ter mais lucro e ele ter o retorno depois. E aí a gente vai ter algumas também classificações dos ativos financeiros que nós vamos ver aqui rapidamente. Aí nós vamos ter aqui dois tipos de ativos financeiros: indiretos e primários. Os títulos indiretos, a gente diz que o investidor ele vai usar um intermediário financeiro, então ele vai ter acesso a um tipo de investimento, a um tipo de ativo financeiro de maneira indireta, porque ele acaba usando um intermediário financeiro. Só que a gente tem também um mercado primário, que aí a própria entidade financeira vai emitir os títulos. E aí a gente vai ter claramente o papel dos bancos e da Bolsa de Valores. Vai pegar os títulos das empresas que abrem capital à sociedade, vai vender aos investidores. E aí nós vamos ter três tipos de ativos, três tipos principais de ativos dentro desse mercado primário. A gente vai ver agora classificação deles, que é os títulos de renda fixa, títulos patrimoniais, títulos derivativos. Que muitos a gente já acabou falando um pouquinho deles ao longo dessa aula, e é bem fácil de entender. O título de renda fixa, o próprio nome diz. O investidor compra aquele título e ele tem a possibilidade de comprar um título de renda fixa pré-fixado ou pós-fixado. No pré-fixado, o próprio nome já diz, ele sabe exatamente qual vai ser a taxa de juros que ele vai receber. No pós-fixado, claro, ele vai saber o retorno, o rendimento dele no final do prazo do contrato daquele título de renda fixa. Nesses títulos de renda fixa, ele pode receber juros de maneira periódica, todos os meses ou todo semestre. No caso dos títulos de renda fixa lá do Tesouro Direto, tem a modalidade
título do Tesouro Direto IPCA com juros semestrais. E tem outras possibilidades dele receber a taxa de juros lá no final do prazo. Né? Então tem pré-fixado, pós-fixado, e esses juros serem oferecidos ou entregues ao investidor em períodos diferentes. Quando termina o vencimento do título de renda fixa, o investidor vai receber todo aquele montante. Eu acredito que esse é um assunto, acho que de maior conhecimento, né, de vocês. Nós já vimos isso em outras matérias, estudo dos títulos de tesouro direto. Tem risco de comprar um título de renda fixa? Tem. Tem o risco se for um título pós-fixado. Então, na verdade, não importa, pré-fixado ou pós-fixado, depende o risco da variação de uma taxa de juros, de uma taxa de inflação. Se eu comprar um título pré-fixado hoje de Tesouro Selic, eu já vou saber que ele é 2% ao ano. Porque a Selic é 2% ao ano. Eu posso correr o risco de daqui 50 anos, esse título está com juros, se eu comprar ele pré-fixado, posso correr o risco de daqui 50 anos, quando ele vencer, essa taxa de juros está a 20% ao ano. Então, vou ter perdido muito dinheiro. Mas também pode correr o risco de estar 1% ao ano e ter que ganhar. A mesma coisa de maneira inversa no pós-fixado. Então, depende muito da volatilidade das taxas. Se for um título de inflação, depende da variação da inflação. Né? Outra coisa, risco que afeta títulos de renda fixa, as mudanças políticas e econômicas do país. Se surge um presidente que resolve decretar moratória da dívida interna, fala que não vou pagar a dívida dos títulos públicos. Então há esse risco. Ele é pequeno? É pequeno, mas sempre existe. Depois a gente vai ter os títulos patrimoniais, que são normalmente as ações. Aí é título de renda variável, porque o investidor vai comprar parte do patrimônio da empresa. Então, chama patrimonial por causa disso. O investidor se torna sócio da empresa. Ele entra ali, tanto que lá no balanço patrimonial, na hora que tiver especificamente na célula do patrimônio líquido, vai contar lá a parte dos acionistas. Tem uma linha lá específica para os acionistas. Quem compra um título patrimonial, ele não sabe quanto que ele vai ganhar. Ele compra um título, por isso que é importante conhecer as empresas, saber se elas estão dando lucro, tem uma boa gestão, uma boa governança, porque a ideia é que essa empresa cresça e o patrimônio cresça também, que aí o investidor vai ter maior parte nesse patrimônio. Então, título patrimonial, título de renda variável, nós vamos focar bastante neles na sequência da nossa disciplina, e ele é mais... Não é só ação que vai entrar ali, não. Vai entrar, por exemplo, também debênture. A debênture é quando a empresa quer captar recursos no mercado financeiro sem que os investidores se tornem sócios. Então, ela vende parte da sua dívida para os investidores. Ou seja, ela toma recursos emprestados com o mercado financeiro. E aí na debênture vai ter prazo, vai ter o rendimento, vai ter todo um contrato de debênture. Mas também é um título patrimonial. O comprador de uma debênture, a debênture ela vai funcionar como um título de renda. Ela é semelhante a um título de dívida de banco, por exemplo, que ele vende um título que lá seria uma renda fixa. Por fim, dentro ali dos ativos financeiros primários, vão estar os títulos derivativos. Os títulos derivativos, nós falamos um pouco deles já hoje, que são os títulos, os chamados contratos futuros, contratos de opções, que vai ser objeto da nossa matéria lá no finalzinho do semestre, que traria ali contratos futuros e contratos de opções. Então, nós vimos hoje classificações do mercado financeiro,
E aí a gente vai entendendo as divisões e a gente vai vendo que o mercado não funciona de maneira homogênea. E essas divisões são importantes para a gente se posicionar no mercado financeiro, às vezes procurar conhecer mais a fundo cada parte do mercado financeiro. A gente viu que o mercado ele tem que ser amplo, profundo, flexível, isso permite a entrada de mais pessoas e garante a determinação de um preço justo dos ativos. E depois a gente viu algumas classificações. A gente não vai participar de um mercado financeiro de busca direta. Você vai falar, vai avisar como as pessoas que você está querendo comprar umas ações da Oi, por exemplo. Vai postar no Instagram, eu quero comprar ações da Oi. Alguém vai lá, eu quero vender. Não, esse modelo de busca direta, ele não existe praticamente. É mais comum o modelo de brokers, de home brokers. A pessoa utiliza uma plataforma que vai fazer esse canal achando alguém que quer comprar e quer vender. Por isso que as corretoras cobram taxas de corretagem muitas vezes. Não estou cobrando agora porque o mercado está muito aquecido e com muita concorrência. Mas as corretoras servem para isso. Ligar as partes do mercado. Por isso que existe uma taxa de corretagem, para ela fazer esse serviço. E também tem o mercado de leilão que nós vimos, que serve para... Aí o mercado de leilão é totalmente aberto. As pessoas vão dando ordens de compra e venda para centralizar e definir um preço de equilíbrio. Mercados secundários e primários, isso aqui é muito importante entender. Uma vez um aluno me perguntou assim, e se eu der uma ordem de compra de uma ação, tem como eu mandar uma mensagem para quem está me vendendo? Tem como eu mandar uma mensagem para ele para a gente combinar o preço? Não, claro que não tem. É um mercado muito pulverizado, são muitas pessoas participando. E as pessoas participam comprando e vendendo ativos no mercado secundário. O mercado primário é quando o tomador de recursos vende o título ao mercado. É o primeiro movimento que a empresa faz para captar os recursos. E aí, depois, vira o mercado secundário. Tá bom? Deixa eu fazer uma outra explicação. Essa questão entre poupador e tomador, quem vai emitir o título? O tomador, porque ele precisa do dinheiro. Ele vai trocar o papel, o título, o ativo financeiro pelo dinheiro. Quem vai entrar com o dinheiro? O poupador. Isso aqui é muito importante. Bom? Quando a gente viu as classificações com relação aos prazos, foi quando a gente falou dos títulos derivativos, futuros e opções. Bom, com isso eu vou encerrar aqui a minha apresentação, nessa aula de hoje, que a gente estudou sobre os mercados financeiros.